molecular também pela Unifesp. Eu fiz pós-doc na Federal do ABC, no Laboratório de Neurogenética, e recentemente, nesse ano, eu ingressei, então, na Nova Analítica, que é uma empresa de São Paulo, que tem algumas representantes em Minas e no Rio, e eu tenho o cargo de assessora científica, né? E a gente, pela empresa, a gente tem esse papel de ter a assessoria científica e também ministrar palestras. Então, essa apresentação que eu trouxe para vocês hoje vai abordar pesquisas em coronavírus, então um pouco da literatura, e também trago um pouco das soluções da empresa de produtos em relação ao Covid-19. Aqui a gente tem as nossas redes sociais da empresa e a minha pessoal, caso vocês queiram nos seguir, fique à vontade. Bom, o conteúdo dessa aula, então, foi separado em 7 etapas, uma breve introdução, vou falar um pouco da patogênese, estrutura do vírus, do SARS-CoV-2, ciclo de vida viral, resposta imune, tendências na pesquisa e um breve resumo da apresentação. Então, o SARS-CoV-2, ela é uma nova cepa do vírus, né, do coronavírus, e ele pertence a uma família que causa doenças respiratórias. Ela é conhecida, então, o vírus que causa a doença é o SARS-CoV-2. O nome da doença é o Covid-19. Vocês podem fechar o áudio de vocês, por favor, se vocês puderem? Obrigada. Essa doença ela foi identificada pela primeira vez no final do ano passado, né, na China, na cidade de Wuhan, e desde então vem se espalhando no mundo todo como uma pandemia. A transmissão ela é através de uma pessoa doente que pode transfectar outra pessoa. A forma mais comum de contágio é quando a pessoa espirra ou tosse, exemplo, nas mãos, e essa mão ela tem contágio com outras pessoas e assim por diante. Também há estudos falando que há contágios também, que o vírus consegue permanecer vivo em diferentes superfícies, então também pode ter uma forma de contágio através das superfícies. Então, o que eu trouxe hoje para a gente? A gente tem alguns produtos pela Nova Analítica que apoiam a pesquisa do coronavírus, desde anticorpos, proteínas, kit ELISA, teste rápido, PCR e até mesmo produtos para apoiar a cultura celular. Eu trouxe um pouco de cada, e é interessante, sempre ciente que esses produtos são atualizados semanalmente. Então, se você está pesquisando, tem um projeto de pesquisa de coronavírus, eu estou apresentando hoje os principais produtos, mas pode ser que semana que vem tenha lançado outros novos e assim por diante. Então, é sempre bom estar em contato com o site das empresas. Eu trouxe hoje 4 representadas pela Nova Analítica, então a Abicam, a Abiclono, a Stincell e a Biosearch. Vamos falar um pouco agora da patogênese do SARS-CoV-2. Então, o vírus, quando ele infecta a pessoa, ele tem diversos sintomas, e o mais comum que a maioria das populações representa, sente, é como se assemelha a uma gripe, e ela tem como característica uma tosse seca e baixa febre. Já em caso um pouco mais severo, a gente tem ainda a tosse, pode ter dor de garganta, falta de apetite, e já pode ter agora uma febre, febre mesmo, uma temperatura corpórea um pouco mais elevada. E nesse caso, já consegue já detectar um nível de oxigênio mais reduzido nos pulmões. Então, já tem uma falta de oxigênio ali, uma dificuldade de respiração. Já nos níveis críticos, a gente tem uma resposta imune exacerbada e frente nessa infecção viral, que pode levar a uma queda perigosa da pressão arterial, conduzindo a um choque séptico. E nisso, essa falta de ar que acontece, nesse caso, nesse estado crítico, pode então levar
a falência múltipla dos órgãos e levar o indivíduo até a morte. Bom, vendo isso um pouco mais detalhado, a gente tem, nessa imagem, a gente tem um alvéolo, que é uma estrutura do sistema pulmonar, né, respiratório, porque o vírus, ele pode infectar, a gente sabe hoje que pode infectar diversos órgãos, mas o órgão mais afetado, primordialmente, é o pulmão. Então, a gente tem aqui um alvéolo. Aqui no organismo saudável, nos alvéolos, na sua função normal, ele tem duas principais células responsáveis, então, por seu funcionamento. A gente tem o pneumócito do tipo 2 e o pneumócito do tipo 1. O pneumócito do tipo 2, ele é responsável pela produção de surfactante. Surfactante, então, é um composto que ele é responsável por manter as estruturas dos alvéolos intactas e dessa maneira tão rígida aqui. O pneumócito do tipo 1, ele é responsável principalmente pela troca de oxigênio, de CO2 e O2, quando a gente tem aqui, circundando os alvéolos, os vasos sanguíneos, né, que permite essa troca de oxigênio. Isso acontece naturalmente no organismo saudável. Quando, então, o indivíduo ele é infectado pelo coronavírus, ou qualquer patógeno, no caso nosso é o coronavírus, o pneumonócito do tipo 2, ele, então, tem dificuldades, então, de fazer o seu papel principal, de produzir o seu líquido, né, o surfactante. O pneumócito, o surfactante, ele, por sua vez, começa, então, a enviar sinais para o sistema imune e que recruta células do sistema imune para ajudar nessa infecção. Então, há uma invasão dos macrófagos aqui nos alvéolos. Com isso, os macrófagos, eles começam a liberar citocinas e, por sua vez, começa a acumular um líquido aqui dentro dos alvéolos que, além de prejudicar a produção de surfactante, ele dilui o surfactante que tem aqui e começa a prejudicar a estrutura, então, dos alvéolos. Prejudicando essa estrutura dos alvéolos aqui, porque não se mantém mais rígida, como é no estado normal, também começa a dificultar a troca gasosa. Isso no estado moderado. Já um pouco mais crítico é quando, no estado severo, é quando, então, a falta de produção total de surfactante, ele está totalmente diluído, há, então, uma formação de tecido cicatrial e há, então, impedimento quase total da troca gasosa. E aqui, então, começa a acumular muito líquido, rico em proteínas, citocinas, quimiocinas, e todo o sistema imune tenta combater essa infecção viral aqui. Bom, eu falei um pouco da patogênese, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do vírus, então. Bom, essa aqui é uma imagem simulando, então, o vírus, SARS-CoV-2. Ele é um vírus envelopado e ele possui como material genético umas fitas simples de RNA. Bom, ele possui algumas proteínas principais, dentre elas são a proteína spike, que é uma das proteínas primordiais para ele conseguir invadir a célula hospedeira. Vou falar um pouco mais dela no próximo slide. A gente tem as proteínas do núcleo capsídeo. Essa proteína, em especial, ela ajuda o vírus a multiplicar o seu RNA. A proteína de membrana, a gente tem duas isoformas da proteína de membrana, uma mais flexível e uma mais rígida. A gente tem a proteína do envelope, que ela tem como função participar das mudanças dos canais iônicos. Bom, essas são as principais estruturas do vírus, né, que a gente tem. E aqui eu trouxe uma comparação entre a família, né, do qual o Covid-19 pertence, né, doenças que causam doenças respiratórias. A gente tem a MERS, a influenza e o SARS. A gente sabe hoje na literatura que o Covid-19 e o SARS apresentam uma homologia
em torno de 80%. Porém, se a gente for observar essas proteínas em específico, a gente consegue ver que, por exemplo, a proteína do envelope, a proteína de membrana e a proteína do núcleo capsídeo, elas possuem uma homologia em torno de 90% do SARS-CoV-2 com SARS. Já a proteína spike, que é uma das proteínas, como eu disse, principal para o vírus infectar a célula hospedeira, ela tem apenas 74% de homologia. Por que isso aqui é importante? Porque até hoje, o que a gente tem na literatura é muito estudo referente à doença SARS. E se hoje a gente está estudando a SARS-CoV-2, a gente pode, em alguns casos, dependendo do foco do seu estudo, do seu desenho experimental, usar um produto, né, que pode ser exemplo no envelope, que poderia ou não funcionar no SARS-CoV-2. Mas tem que ter esse cuidado e essa ciência que nem todos os produtos de SARS irá funcionar em SARS-CoV-2. A gente precisa de produtos específicos, na maioria das vezes, para o SARS-CoV-2. A proteína spike, ela é subdividida em duas regiões, a S1 e a S2. Essa região S1 é a região que vai se ligar, então, na célula hospedeira. Então, ela tem o domínio de ligação ao receptor. S1, ela tem o domínio C-terminal e o domínio N-terminal. A homologia dessa região S1 com o SARS é apenas de 50%. Então, ela não é homóloga, no sentido que não podemos usar os produtos de SARS para o SARS-CoV-2 quando a gente fala da proteína spike S1. Bom, o que a Abican traz para a gente da proteína spike? A gente tem diversas possibilidades de anticorpos, possibilidade de proteína recombinante e de peptídeo. Temos proteínas do núcleo capsídeo, da proteína de membrana e proteína de envelope. Já a nossa representada do Biosearch Technologies, ela traz para a gente soluções para a gente fazer um PCR em tempo real. Então, ela contém essas sondas e óligos para o PCR em tempo real, já com um kit para o SARS-CoV-2, específico para o SARS-CoV-2. Então, ela tem as sondas e os primers já para o vírus. E a gente tem os controles, tem outras opções aqui para a gente fazer um PCR, como um Master Mix e a extração, então, desse RNA. Então, vamos falar um pouco do ciclo de vida viral. Bom, aqui a gente tem o vírus do SARS-CoV-2, e ele, então, para ele se manter vivo e continuar se proliferando e multiplicando, ele precisa de uma célula hospedeira para usar a maquinaria dela para produzir o seu material, replicar o seu material genético. Então, aqui, para ele entrar na célula hospedeira, ele vai se ligar num receptor que a gente chama de receptor da enzima conversora de angiotensina. A gente abrevia AC2. Bom, então, o vírus, ele se liga, então, nesse receptor AC2, e ele, para fazer, então, a sua entrada na célula hospedeira, ele precisa de outras proteínas também para ajudar. A gente precisa de proteases que possam inibir aquela proteína spike. E nós temos também algumas proteases, e uma delas que é interessante nesse sentido de inibir é a TIMPRESS2. Bom, feito essa ligação e as proteases agindo, o vírus, então, consegue ser endocitado, né? E aqui ele vai ser liberado, então, o seu material genético, vai haver, então, vai utilizar a maquinaria da célula para fazer a sua transcrição, a sua tradução, e fazer, então, novos semelhantes dos seus materiais. Então, aqui a gente vai fazer novas proteínas do núcleo capsídico, da spike, da membrana e do envelope, e também vai produzir novas réplicas do seu material genético. Vai usar, então, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, para
fazer, então, a sua produção, fazer a sua nova réplica e fazer a sua exocitose. Bom, e produzir uma réplica do vírus original. Essa proporção não é exatamente um vírus entra e um vírus sai. É exatamente um vírus entra para centenas, milhares de vírus sair. É por isso que infecções virais são tão críticas e tão severas. A replicação deles são muito ágeis, muito rápidas, e eles se reproduzem em larga escala. Bom, como eu disse, aqui a gente tem alguns produtos da Abica para esse receptor e as proteases que ajudam nessa entrada do vírus na célula. Falar um pouco da resposta imune. Bom, então, como eu disse, a gente vai ter a infecção viral e as células pneumócitos tipo 2, eles vão liberar, então, sinais inflamatórios que vão secretar, então, os macrófagos para a entrada para combater esse vírus. Os macrófagos, então, vão liberar citocinas, que vão causar vasodilatação, que permite, então, que mais células imunes cheguem ao local da lesão e saiam dos capilares. Os fluidos se acumulam dentro dos alvéolos. Os alvéolos diluem um surfactante e que desencadeia o colapso alveolar, diminuindo a troca de gases e aumentando o trabalho para respirar. E os neutrófilos são recrutados ao local da infecção e liberam espécies reativas de oxigênio para destruir essas células infectadas. As células do tipo 1 e 2, então, são destruídas, levando ao colapso dos alvéolos, causando a síndrome respiratória aguda. Se a inflamação, então, se tornar severa, o fluido rico em proteína pode entrar na corrente sanguínea e viajar para outras partes do corpo, causando, então, o que a gente conhece por SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave. E a SARS, então, pode levar a um choque séptico e a falência múltipla dos órgãos, que pode levar consequências fatais. Bom, por que eu falei, eu retomei esse slide aqui, que eu já tinha falado um pouco anteriormente? Só para lembrar a gente que aqui é a liberação de várias citocinas. Então, um dos fatores críticos da doença do coronavírus é a liberação dessas citocinas, né, que a gente tem. A mais liberada, a mais expressa, é a interleucina 6. O sistema imune, ele tem esse sistema protetor, então, de liberar as citocinas, quimiossinas, para tentar combater o patógeno, né? Que é uma resposta natural do nosso corpo. E quando a gente pensa em pesquisa, a gente vê essas interleucinas, essas citocinas, como os biomarcadores. A gente tem hoje na indústria produtos que eles têm como alvos essas citocinas. A gente tem, por exemplo, a tocilizumab e a sarilumab, que são anticorpos monoclonais que, então, inibem a interleucina 6, que é usado nesse exemplo em casos de artrite. A gente tem a anaquina, que ela inibe a interleucina 1. Visto isso, a importância das citocinas, a empresa oferece kits de ELISA personalizados para a gente usar. A gente tem um kit de ELISA, que é o Simple Step ELISA, que ele é capaz, então, da gente utilizar qualquer par de anticorpos que a gente desejar, e a gente consegue fazer um simples ELISA aqui. Então, ele vem já com uma placa na sua placa já vem aderido um anticorpo de captura. A gente vai colocar 2 anticorpos que a gente vai escolher do nosso interesse, da sua pesquisa. Eles vão ser, então, um anticorpo de captura e um anticorpo de detecção. E a nossa amostra. Então, a gente mistura tudo no pocinho e no final vai formar um ELISA sanduíche e a gente vai detectar por HRP. Aqui estão todos os conteúdos presentes no kit ELISA. Então, é interessante aqui porque a gente consegue customizar. Se a gente não tem um foco, um alvo, que já existe uma placa de ELISA, exemplo, o interleucina 6 já tem o kit ELISA, se a gente quer um outro, a gente consegue customizar a nossa placa de ELISA.
Falando um pouco ainda do sistema imune, a gente sabe que foi visto, né, no coronavírus, que eles apresentam uma resposta imune, algumas vezes excessivas e de forma descontrolada. Isso é chamado de tempestade de citocinas. Eles apresentam níveis de elevados citocinas, interleucina 6, 2, PCR, ferritina e outros em casos graves de infecção por SARS-CoV-2, naqueles casos severos. A gente sabe hoje em dia que as pesquisas através dessas tempestades de citocinas, elas vêm ganhando importância. E aqui, então, a gente tem uma imagem que a gente tem em um caso moderado, o SARS-CoV-2 está sendo infectado aqui na nossa célula, e o sistema imune está trabalhando para combater esse vírus. Já nessa chamada tempestade de citocina, a gente tem essa produção exacerbada. E pesquisa, então, nessa situação é importante para a gente mapear esses pacientes e também a gente melhorar o diagnóstico e prognóstico terapêuticos no coronavírus. Para essa situação, onde a gente tem diversas citocinas sendo produzidas ao mesmo tempo, a gente tem essa citocina array, que a gente tem, então, uma placa que tem aquele anticorpo de captura, a gente vai adicionar nossa amostra, então nossa amostra vai se ligar aqui em diferentes corpos, então aqui tem interleucina 6, interleucina 2, TNF-alfa e assim por diante. Então eu posso ter até 96 alvos na minha placa, diferente do ELISA, que eu só posso estudar um alvo de cada vez. Então, essa citocina array permite a gente estudar até 96 e a gente faz como se fosse um ELISA sanduíche. Então, o antígeno está aqui e vai ser detectado, então, por sistema de detecção. Ele tem a diferença que no ELISA a gente tem uma análise quantitativa e na citocina array a gente tem uma análise semi-quantitativa. E ele pode ser usado em diferentes tipos de amostras, sobrenadante, saliva, dentre outros. Então, isso aqui é indicado para quando o pesquisador quer estudar mais que um tipo de alvo, aqui no caso de citocinas ao mesmo tempo. A gente tem essa possibilidade também. E aqui a gente tem uma possibilidade aqui, são controles para esses experimentos. Então, aqui a Abicam oferece a possibilidade de citocinas, controle, recombinantes, e a gente tem esse selo, essa tag de prêmio Bioactive Grade, que é quando esse produto ele foi passado por um controle de qualidade muito alto. Então, ele tem uma bioatividade ótima, ele foi super pureza ultra alta, confirmada por espectroscopia de massa, e ele foi produzido em mamíferos e foi fabricado conforme a ISO 9001. Então, aqui são as opções de controle para esses experimentos que a gente pode fazer com as citocinas. Bom, a gente também tem possibilidades agora de um outro representado da Stencell. A Stencell é uma empresa que ela é bem focada em cultura de células. Então, aqui, a gente tem uma cultura de célula homogênea, ela é importante para a gente ter um estudo efetivo, então, do coronavírus ou do sistema imune, né, o foco do seu trabalho. Então, a gente tem a possibilidade de fazer o isolamento de células do sistema imune, como células beta, B, CD4. A gente também tem possibilidade de fazer isolamento, meios de cultura para essas células que a gente isolou, e a gente também tem kit de ELISA para citocinas da resposta imune, como a Abicam tem, aqui a Stencell também tem. Bom, um dos subtipos da resposta celular imune, a gente tem a imunidade moral, que é quando, então, o corpo começa a produzir anticorpos para combater o vírus. Então, o vírus, ele estimula o linfócito B a produzir os anticorpos contra o patógeno, né? No caso aqui, o SARS-CoV-2. Os anticorpos podem, então, neutralizar, a ideia deles é combater o patógeno,
né, inativar eles para que eles não sejam mais efetivos dentro do corpo. E ultimamente vem se falado muito sobre a terapia com plasma, né? E a ideia, então, dessa terapia com plasma é a gente pegar os pacientes já infectados com coronavírus, pegar os anticorpos deles para tratar pessoas que estão doentes, para que elas consigam ter os anticorpos para tentar combater o vírus mais eficientemente. Bom, aqui eu trouxe um gráfico, um exemplo. Esse gráfico não é específico da infecção por SARS-CoV-2, mas é uma resposta geral do sistema imune humoral, onde, então, quando a gente é infectado, a gente tem a produção das réplicas do vírus dentro do corpo. E aí, então, a gente consegue detectar um dos testes, né, que a gente valida quando a gente vai ver se a gente está infectado ou não por coronavírus, a gente consegue detectar nessa etapa, por PCR, que é que a gente fala como padrão ouro. A gente sabe no começo, no início da infecção, a gente vai saber se a gente está infectado aqui pelo coronavírus. E essa empresa aqui, que eu já disse lá no começo, ela oferece todo o aparato para a gente fazer esse PCR. Bom, assim que o vírus entrou nas nossas células, começa a replicar, o nosso corpo, nosso sistema humoral, começa então a produzir anticorpos para combater esse vírus. O primeiro tipo de anticorpo que começa a ser produzido é o anticorpo IgM, e logo em seguida o IgG. É importante notar que o IgM ele é produzido e logo em seguida ele é escasso. Ao contrário do IgG, que ele se mantém alto até por uns 30 dias mais ou menos, e ele é uma resposta, é um anticorpo que a gente fala de longa duração. Bom, existem diversos estudos ainda sendo feitos, mas a gente não sabe exatamente como é esse gráfico, né, do coronavírus. Isso aqui é uma ideia do que a gente tem em média, em geral, na população, para a gente fazer os outros testes que a gente tem, que são os testes rápidos. Então, aqui a Abican, ela tem um tipo de teste rápido, que a gente costuma ouvir bastante, né, na televisão, para o SARS-CoV-2. Então, a ideia aqui é a gente coletar a amostra, então, seja soro, plasma ou sangue total, a gente vai diluir essa amostra num diluente que vem no produto, a gente adiciona 2 a 3 gotas nesse cassete de detecção, e esse cassete, ele é como se fosse um teste de gravidez. Essa técnica chama imunocromatografia. Então, desculpa, imunocromatografia. Cara, sumiu a palavra aqui. Caramba, sumiu, tô nervosa. Tudo bem, já vai lembrar aqui. E aí a gente adiciona, então, essa sua amostra nesse cassete, e esses resultados chegam de 8 a 10 minutos, certo? Então, aqui a Abican te oferece 4 opções de resultados: o positivo, o negativo, suspeita ou inválido. Então, aqui, em qual tempo, qual janela, né, qual tempo é indicado usar o teste rápido e o PCR? Então, como eu disse no slide anterior, logo no início da infecção, é interessante a gente fazer o PCR, porque a gente vai ter certeza ali que o vírus está sendo replicado e tem uma alta chance de qualidade de detecção, mais sensível. Aí, quando esses anticorpos começam a produzir o IgG, a gente consegue detectar, então, por esses testes rápidos. A gente tem uma janela imunológica que diz, pelo kit em geral, que a partir do 10º dia, em média, a gente já consegue detectar o IgM, e o IgG a gente tem em torno lá do 14 dias, a gente já consegue começar a detectar. O teste ouro aqui, a Abican sugere que seja feito em qualquer intervalo, sempre os 2 testes, o IgM e o IgG, porque aqui os testes eles são separados. E sempre confirmado por PCR. A Abiclonon, ela também oferece esse teste rápido, e aqui ele tem esse teste,
esse teste rápido, ele também é chamado de fluxo lateral, ensaio de fluxo lateral. Ele tem o IG e o MGG juntos, no mesmo cassete. E ele, então, tem 3 possibilidades aqui de resultados. Então, quais são as tendências na pesquisa de coronavírus hoje em dia? A gente tem esse ensaio de fluxo lateral universal, que a gente consegue fazer qualquer tipo de teste rápido que não nos interessar. Então, aqui a ideia a gente vai ter um anticorpo de captura, que vai ser marcado, então, com a sua tag. A gente vai ter um anticorpo de detecção conjugado com ouro. Depois, a gente vai adicionar nessa solução a biotina conjugada com ouro. E em seguida, a gente vai adicionar a nossa amostra. Tudo isso vai ficar aqui misturado e a gente vai colocar, então, a nossa membrana, nossa cassete aqui, nossa tira. E o resultado, essa solução ela vai começar a migrar aqui por capilaridade e força capilar, vai começar a migrar. Nessas duas linhas em vermelho, aqui já tem aqui nessa linha em vermelho nosso anticorpo de captura. Ele está aqui com essa tag, e aí então vai fazer tipo um ELISA sanduíche, então o nosso patógeno, o nosso anticorpo de detecção e nosso anticorpo conjugado com ouro. Essa linha vermelha, ela é devida ao ouro, porque ele, quando ele é conjugado, ele fica vermelhinho. E aqui, a outra linha, a gente tem uma linha controle que já vem já no kit na tira universal, como um controle do próprio experimento. Bom, a gente tem outras proteínas envolvidas em toda a via de sinalização do coronavírus. Isso está presente não só na Abicam, como todas as outras representadas, como o estresse oxidativo, os anticorpos, proteínas recombinantes, caspases, entre outras. Então, é importante ver o site de cada uma e a pesquisa, né, do seu interesse. A gente tem hoje em dia diversos medicamentos já sendo testados para o coronavírus. O mais famoso que a gente escuta hoje em dia é a hidroxicloroquina, mas a gente tem todos esses já sendo testados para o coronavírus. A gente também tem a possibilidade de tendência, né, de pesquisa, trabalhar com vesícula extracelulares. A extensão, então, ela tem esses kits de isolamento EasyStep como maneira eficiente de isolar, então, essas vesículas extracelulares de plasma soro humano. E, por fim, um resumo de toda a apresentação, a gente oferece proteínas anticorpos para os estudos do coronavírus, SARS-CoV-2, testes moleculares, teste ELISA, isolamentos de vesículas extracelulares e também foco no nosso sistema imune, ensaios multiplex para tratamento de pesquisa, então tempestade de citocinas, e ensaios rápidos de fluxo lateral. É isso. Esse aqui é o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E aqui são os e-mails das outras representadas de todas as empresas que a gente trabalha. E esse aqui é um link que depois eu vou disponibilizar para o professor Diego essa aula. Esse link aqui, você vai para uma landing page, onde tem diversas soluções para a pesquisa do coronavírus, não só essas que eu falei para vocês, como equipamentos e todos os outros. E mais uma vez, se quiser nos seguir, aqui está a nossa rede social. Bom, muito obrigada. Vou finalizar aqui. Eu espero que todos estejam aí ainda e escutando tudo que eu falei. Sim? Bacana, tá tudo certo. Eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Quem quiser pode usar o microfone ou digitar. Gente, eu me enganei uma hora, imunocromatografia, tá? Eu não sei se eu falei isso na hora, mas era isso, saiu de teste rápido, tá bom? É por teste de gravidez, chama imunocromatografia. Na hora eu nem sei o que eu falei, tá bom?
Se vocês quiserem fazer perguntas, pode falar ou escrever. Alguém falou que tinha uma pergunta aí, eu vi no chat. Eu tô... Bom, se vocês quiserem achar, tô baixando aqui. Aqui, ó. Christoph Kalel falou, eu tenho uma. Pode fazer, gente. Vocês querem escrever? Ou... Christoph, pode usar o microfone, caso deseje. Como é feito os exames através do PCR? PCR é uma técnica de biologia molecular que ele consegue... a Mari sabe falar melhor que eu sobre PCR aqui, mas eu queria talvez abrir aqui um slide. Bom, nossa, eu poderia repetir? Então, o PCR, ele vai conseguir, então, a gente tem nesse kit que eu falei para vocês, a gente tem uma sonda que ela vai se anelar diretamente, ela é específica para a sequência do RNA do coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, a gente consegue, quando a gente tem, sei lá, o sangue, a gente vai isolar, então, o material genético do coronavírus, e aí a gente vai pegar um primer que vai se anelar a sequência de RNA específica. Essa sequência, esse primer, ele vai se anelar, e a gente tem um equipamento, né, essa técnica de PCR vai multiplicar várias vezes esse produto do RNA, e a gente consegue detectar, então, se a gente possui ou não a presença do RNA viral no nosso corpo. Não sei se eu fui muito clara. Se a Mari ou a Gisele quiser complementar, fique à vontade. Cadê o negócio aqui? Christoph, ficou claro? Você quer que eu repita ou fale de uma outra forma? O que a gente faz é um DNA complementar antes, né? Uma fita de DNA complementar e o anelamento do primer é sobre essa fita de DNA complementar. E aí a gente tem, então, a cadeia de expansão, né? Que é utilizando a polimerase. Tá? A gente tem um curso de PCR, né? Uma aula, né, de PCR no curso. Eu não sei se nesse curso aqui a gente vai ministrar, que eu não cheguei a olhar todas as aulas. Mas no curso que as professoras ministram, a gente tem um enfoque legal, né? De biologia molecular, isso é legal fazer. Né? O RNA ele é muito instável, né? Por isso que a gente tem que construir essa fita de DNA complementar. Tá? Mas é com base na cadeia do RNA. Bom, aqui sobre a janela imunológica, você está falando mais sobre o sistema humoral, quando eu falo da Tyson, sobre quando a gente produz o IgG e o IgM? É isso? Assim. Como é que tu... Tyson? Talvez, Gabriele, essa pergunta dele seria quanto tempo esses testes já reconhecem os anticorpos, né? Será que talvez eu acho que seja isso? Bom, se for sobre isso, Tyson, sobre a produção de anticorpos, eu vou até voltar aqui na minha apresentação, só para mostrar para vocês. Sim, tá. Eu vou mostrar de novo. Você está querendo saber da janela imunológica. Uhum. Vou voltar no gráfico. Você o gráfico, né? Vou voltar no gráfico. Tá, são assim. A gente foi infectado pelo vírus nesse momento zero aqui, tipo hoje. Aí, o vírus, ele vai usar a nossa maquinaria para começar a produzir suas réplicas, né? Como eu disse naquele slide. Ele vai entrar nas nossas células, começar a produzir várias cópias dele. Então, ele começa, então, a produzir aqui em roxinho todas, milhares de réplicas deles. Aí, o nosso sistema fala assim, nossa, tem alguma coisa errada. Eu vou ter que combater esse vírus. E uma das formas que é o sistema humoral, ele começa a produzir anticorpos contra esse coronavírus. O primeiro tipo de anticorpo produzido é o anticorpo IgM. Então, lá pelo 7º dia, mais ou menos, após a infecção, então daqui uma semana,
que normalmente é quando você começa a ter o início dos sintomas do coronavírus, você começa a produzir esse anticorpo IgM. Nesse momento aqui, ó, eles falam que até aqui, mais ou menos, porque esse gráfico aqui, deixando mais claro mais uma vez, não é específico para o coronavírus. A gente fez baseado de acordo com alguns estudos, alguns papers que já foram publicados. Mas mais ou menos, 5 dias, 7 dias após a infecção, a gente já consegue detectar esses anticorpos IgM, tá? Após 14 dias, entre 10 e 14 dias, a gente já tem a produção de anticorpos IgG, que é outro tipo de anticorpo. Esse anticorpo IgM, ele é produzido e depois ele acaba sendo inativado, não produzido, né? O seu nível acaba baixando, então ganha chance aqui, importância, o anticorpo IgG. E ele, então, vai ficar aquele anticorpo que é de longo prazo, que quando a gente for reinfectado, exemplo, a gente vai ser reinfectado por coronavírus, é ele aqui que vai... Calma aí. É ele que vai atacar o vírus dessa vez. Então, quando a gente é infectado pela primeira vez, a gente produz um anticorpo IgM. Esse IgM, ele é para cada tipo de vírus, bactéria, tudo que a gente produzir. E esse anticorpo IgG, ele também é específico para cada tipo de vírus. Então, se a gente for reinfectado pelo coronavírus, é ele que vai agir. E mais rápido, ele não vai demorar 14 dias para agir. Se a gente for reinfectado, por exemplo, eu estimo que mais ou menos por aqui ele já vai começar a combater o vírus. Eu fui claro? Vou voltar aqui para ver o chatzinho. Tyson, ficou claro? Tudo bem? Tá bom. Agora eu vou ler aqui do... De nada, Christopher. Deixa eu checar se for mais entendido. De nada. Outra pergunta. Esses testes serão em efeito positivo após quantos dias do possível contato com o vírus ou aparecimento de sintomas? Eu não sei o seu nome, mas a coordenação de odontologia, eu acho que eu respondi essa pergunta, né? Então, só voltando, só para ver se ficou claro, a gente, nesse momento aqui, quando a gente tá entre aqui, a gente consegue fazer um PCR, então o PCR ele é mais sensível, a gente consegue detectar se a gente foi infectado pelo coronavírus ou não, pela técnica de PCR, e aqui a gente consegue detectar depois de 10 dias, mais ou menos, que a gente foi infectado, e o GG, mais ou menos 14 dias que a gente foi infectado. Então, se você foi infectado hoje, você também nem vai saber, porque a maioria dos sintomas começam mais ou menos 7 dias depois da infecção. Então, nesse período aqui que você começou os sintomas, nessa janela de tempo, a gente aqui já vai fazer um PCR, vai ser sensível, depois de uma semana, 14 dias, já vai conseguir detectar o IgM, e mais uns 20 dias depois, 15 dias, a gente já consegue detectar o IgG. Então, são três fases, 3 tempos diferentes, com protocolos diferentes. Então, aqui o PCR, e aqui a gente consegue usar o teste rápido, né, que a gente fala. Como está sendo o orçamento para as pesquisas com os testes? Algum daqueles testes, quando eu tinha ter sido otimista? Como orçamento? Você quer saber quanto custa um teste rápido? Mãe. A minha mãe aqui tá de secretária. Desculpa, gente. Como está sendo o orçamento? Eu não entendi, desculpa a pergunta. Essa aqui, os Wanda. Alguém pode me ajudar? Como está sendo o orçamento para as pesquisas com os testes? Eu não sei te dizer, se for orçamento, tipo, quanto custa um teste de PCR, eu não sei te dizer quanto custa por teste, mas eu acho que é em torno de 20 a 30 reais. Posso estar falando besteira, porque não é a minha linha. Gabi. Eu não sou responsável. Oi. Oi, eu entendi que ela ou ele, desculpa, quer saber se a gente... Oswanda, né? Se a gente tem financiamento para pesquisa, né, de Covid. A gente está tendo vários editais
para pesquisa, né? Então, o MCTIC, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, destinou 50 milhões de reais, tem algum microfone muito barulhento aí, não sei de quem que é. Gi, acho que é o seu. Obrigada. Então, o MCTIC, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, liberou 50 milhões de reais, ou destinou, né, 50 milhões de reais para as pesquisas da Covid. A CAPES, que é quem financia a pós-graduação, está com 3 editais para dar bolsas de pós-graduação e financiar projetos. O CNPq também, a FAPESP aqui em São Paulo, né, que é a Fundação Estadual. Então, tem um esforço grande das agências de financiamento de destinar dinheiro para as pesquisas com Covid. E os julgamentos dos projetos, eles estão sendo bastante rápidos, né? Então, está tendo uma agilidade grande para o julgamento dos projetos também. Então, só para vocês terem uma ideia, na Unifesp, porque, assim, talvez vocês já saibam isso, mas por ser uma doença nova, ninguém estava estudando, né, Covid, poucas pessoas estudavam o coronavírus, né, seria o SARS-CoV-1, né, como a Gabi falou, ou só SARS-CoV, né, ou MERS, então, tinham algumas pessoas que estudavam isso, mas o SARS-CoV-2, que é o que está causando a Covid-19, a gente sabe muito pouco, né, ainda sobre ele, em especial na questão do desenvolvimento da doença, né. Então, precisou ter que os pesquisadores se unissem para poder estudar de uma maneira rápida, né, e isso está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil também, felizmente. Mas isso acontece porque a gente já tinha laboratórios equipados, a gente tem pessoas já com expertise para fazer isso, a gente tem infraestrutura, né, e também insumos. Enfim, a gente já tinha uma estrutura que permitiu que rapidamente os grupos se organizassem para estudar isso. Então, para vocês terem uma ideia, a Unifesp, em menos de 2 meses, já está com quase 90 projetos de pesquisa somente em Covid. E aí, se a gente olhar a USP, a Unicamp, a UFRJ, outras universidades, provavelmente aí também, né, em Rondônia e no Amazonas. Então, no Brasil inteiro, a gente tem esse esforço dos pesquisadores tentando fazer tentando entender, né, o que está acontecendo com essa doença. Então, realmente, a gente está com financiamento, sim. E acho que logo a gente vai conseguir. Obrigada, Sandra. A gente espera conseguir dar respostas, né, rapidamente. Porque muita gente sofrendo aí com essa doença, o número de mortes aumentando assustadoramente, né? E apesar de tudo, assim, todo o esforço que a gente está fazendo, ainda a melhor prevenção é o isolamento social, né? A gente ficar distante, né? Mas era isso. Obrigada, Oswaldo, pela pergunta, e obrigada aí vamos em frente, né? Obrigada, gente, desculpa, eu não entendi a pergunta, que fala orçamento, eu estou trabalhando na empresa agora, já pensei em dinheiro, orçamento, já viajei, achei, porque muitas pessoas me perguntam quanto custa os testes, né? Então, na verdade, quando eu li a primeira frase, eu pensei nisso. E só falando por curiosidade, um teste rápido custa em torno de R$300. Então, assim, não é, pelo menos da Ábica, né? Não é tão barato.
hoje em dia, né? Mas eu acredito que outras empresas, tem várias empresas brasileiras que estão fazendo esse teste, né, rápido. Então, acredito que o preço seja mais barato. Só uma curiosidade a partir disso, né, que eu comecei a falar. Daniele, tá bom. Gabriele, eu não consegui acessar meu microfone, mas nesse slide ainda, após o 21º dia, o mais indicado, então, seria a imunocromatografia? Sim. Então, a gente consegue detectar por PCR a fase inicial, mas não exclui que a gente use o PCR ao longo da janela imunológica, ao longo do período todo que a gente, eu falei. Por quê? A gente não sabe ainda, a gente não tem pesquisa suficiente, aquela curva, ela é geral, a gente não é específica para o SARS-CoV-2. Tanto que, quando foi validado os kits de teste rápido pela ABICAM, ele é validado por PCR também. Então, eles fazem o IgM, aquele teste rápido do IgM, faz o teste rápido do IgG, eles confirmam por PCR também, tá? Porque ele é muito sensível por PCR. Um não exclui o outro, é isso que a gente sabe hoje em dia. Eu não posso afirmar que depois de 28 dias você não vai ter nada do vírus lá. A gente não sabe. A ideia é que não tenha, mas a gente não tem certeza ainda porque a gente não tem essa curva específica para o SARS-CoV-2. O Leonardo, você ainda está perguntando sobre a reinfecção. Como eu acabei de comentar, a gente ainda tem poucos estudos disso tudo. Eu, pelo menos da última vez que eu me informei, eu não achei nada sobre isso. Eles não têm nem certeza se todos os indivíduos que são infectados conseguem produzir os anticorpos. Pelo menos isso foi a última atualização que eu tive. Eu não sei se a Mari ou a Gisele quer ler alguma coisa sobre reinfecção, se quer falar alguma coisa, mas, ao meu ver, a gente não tem nenhum dado disso ainda. Não tem, Gabi. Não está comprovado. Não está comprovado ainda, né? Pelo menos a minha última atualização a gente não tinha. Ficou uma pergunta aqui para cima, Gabi. Não vi. Cadê? Sobre mecanismo de defesa, que é semelhante, o mecanismo de defesa do nosso organismo contra o coronavírus é semelhante ao que ocorre com a tuberculose, sendo essa causada por uma bactéria. Onde a doença em si é causada pelos mecanismos de defesa do nosso organismo e não pelo vírus? Me pareceu... Para cima, acima do Cristo. Tá, é Daniele, né? Me pareceu que o mecanismo de defesa do nosso organismo contra o coronavírus... Desculpa, eu estou lendo aqui porque eu não prestei atenção no que você está falando. Então, a gente tem, eu não sou da parte da parte imunológica, eu não sou expertise no sistema imune, mas o pouco que eu sei, as pessoas podem até me corrigir, mas quando a gente tem uma infecção por algum patógeno, seja ele que a gente fala, né, antígeno, seja ele uma bactéria ou vírus, a gente vai começar a produzir anticorpos contra esse antígeno, né? Independente. Eu não vou te dizer que aquela curva de sistema humoral é igual, porque a gente não sabe ainda, como eu disse, do SARS-CoV-2, e aquilo lá é uma curva geral, que a gente tem uma média, assim, de mais ou menos tantos dias a gente começa a produzir anticorpos IgG e IgM. Mas, ao meu ver, é bem parecido. A gente tem a produção da bactéria ou do vírus, e a gente vai ter os anticorpos produzindo contra aquele antígeno. Não sei se as pessoas querem me corrigir se está certa essa resposta. Queria só complementar. O que acontece no caso da Covid é que realmente, até a Gabi mencionou que tem uma tempestade de citocinas. É porque o sistema imunológico, ele reage de uma forma tão violenta que ele acaba, de certa forma, comprometendo a si próprio. Então, por exemplo, a interleucina 6, ela é muito importante nesse processo de comprometimento na Covid-19. No caso da interleucina 6, o pessoal tem até usado em alguns pacientes muito graves, em que os níveis de interleucina 6 aumentam demais, até anticorpos monoclonais para o tratamento desses pacientes. Mas não é só a interleucina 6.
tem os níveis de ferritina, os níveis de proteína reativa C e os níveis atualmente, de dedímero. O dedímero, ele é formado, ele é um produto da degradação da ligação cruzada da fibrina, que é formado nesse processo da ativação do sistema de coagulação. Vocês já devem ter visto por aí, muitos lugares já falando do uso de heparina, do uso de anticoagulante, da importância dos anticoagulantes, e da importância também do uso de substâncias que são anti-inflamatórias, né, para o tratamento da COVID. É justamente para tentar conter essa resposta do sistema imunológico, então, essa resposta inflamatória, e conter também essa resposta do sistema vascular, para proteger o endotélio vascular, que aparentemente é o que compromete os pacientes graves de COVID-19. Então, o sistema imunológico tem um papel realmente bastante importante no agravamento da doença. E aí entram essas interleucinas, tanto a 6 como a 1, e atualmente tem se encontrado também um papel importante para o interferon. Obrigada. Uma pergunta aí, Gabriele, que até a polêmica aí que... da cloroquina, né? Tava aqui. E aí, usa ou não a cloroquina nos casos graves, né? A gente sabe que não tem nenhum trabalho que demonstra que realmente ela tem efeito, muito pelo contrário. Você tem uma série de efeitos colaterais que acabam complicando, trazendo complicações para esses pacientes, né? Como, por exemplo, arritmias, né? Sim. Hoje já responde bastante, né? O nosso ministro Taishi, ele, bom, enfim, teve toda essa polêmica porque ele se recusou a ministrar, né, no nosso governo, a hidroxicloroquina, exatamente por isso que o professor Diego falou. A gente tem muito poucos trabalhos falando realmente eficiência, que é muito mais eficiente do que maléfico, né? Que a gente sabe hoje em dia que toda droga, na verdade, todo medicamento é uma droga, né? Depende do que a gente está tratando e tudo isso. A gente não tem essa resposta ainda. As pesquisas ainda estão sendo feitas. No mundo, deixa eu só completar uma coisinha, Gabi. No mundo tem 60 ensaios clínicos 60, 70 ensaios clínicos sendo feitos, né? Mas também ainda, mas esses são estudos controlados, né, com pacientes no hospital. Qual é a grande preocupação é que as pessoas comecem a tomar, como aconteceu logo no começo, né? Tanto é que agora mudou e a cloroquina se só compra com receita médica, porque antes não precisava de receita médica, porque ela é usada para algumas doenças, né? Artrite reumatoide, lúpus. Mas aí as pessoas começaram a tomar achando que seria preventivo, né? Ou que quando tivesse o começo dos sintomas poderiam tomar. E isso teve um agravamento de complicações para essas pessoas, né? Então, os estudos estão sendo feitos ainda, mas o último, acho que o mais recente que saiu agora, mostrou que, em termos da mortalidade, não mudou nada, né? Quem tomou, quem não tomou. Foi um estudo feito nos Estados Unidos. Então, realmente não tem indicação ainda, né? Então, realmente só está sendo dado como, ou quando o paciente está super grave, mas no hospital, com acompanhamento, porque essa coisa aí da arritmia cardíaca é muito sério. Hoje eu ouvi um depoimento bem interessante, porque eu acho que as pessoas confundem um pouco nessa questão foi até um médico do braço da OMS Pan-Americana, quem falou, ele é diretor, né, dessa seção pan-americana da OMS. Ele diz que existe uma diferença entre autorizar o uso e recomendar o uso.
E quando você autoriza, que é o que os médicos fizeram, né? Você autoriza o uso, mas é com um protocolo controlado. Então, é o que tem sido feito nos hospitais. Então, os médicos, eles chegam aos pacientes e perguntam se o paciente quer tomar a hidroxicloroquina, que não é um medicamento para a Covid-19. Ele é um medicamento para outras doenças. Então, se você está num caso grave, que não tem mais nenhum outro medicamento que tenha efeito sobre aquela doença, então você quer testar esse medicamento, obviamente, com todas as precauções, você está internado, sob controle, então, ok, isso é você, então, você autorizar o uso. Agora, recomendar é o que é feito quando você tem um medicamento que já se sabe que é efetivo para aquela doença, aí você recomenda. E existe essa diferença, só que tem pessoas, incluindo aí algumas que nós conhecemos muito bem, que estão sempre na mídia, que confundem autorizar com recomendar. Não é recomendada a hidroxicloroquina, ela está autorizada a ser usada em protocolos controlados para ver se tem ou não efeito sobre a Covid-19. Essa é a diferença. Tem uma pergunta aqui em cima que passou, da Daniele, falando que aqui em Rondônia está sendo muito comum pessoas que acabam testando positivo para o coronavírus por outros meios, após a pessoa apresentar melhora, não apresenta mais resultado positivo com os testes rápidos. Bom, uma observação sobre os testes rápidos é que eles têm em torno de 90% de sensibilidade e especificidade. Isso eu digo da Abica. O que foi, a gente tem contato bastante com os produtores da China, o que foi feito é recusado a produção de várias empresas, porque a qualidade deles, do teste, estava abaixo, a especificidade e sensibilidade, abaixo de 60%. Então, aí você vai lá, faz o teste rápido, e dá inconclusivo ou dá negativo e você está com coronavírus. Então, essa leva da China de testes rápidos tem muita falha e tem um furo bem grande aí. Então, por isso que eu falei muitas vezes que todos eles é sempre importante validar e confirmar por PCR. Esse é o teste ouro, assim, não só confiar no teste rápido, né? E também os testes rápidos, eles têm muita reação cruzada com outros, assim, teoricamente não deve ter, né? Não é para ter, mas pode ter reação cruzada com outros patógenos da mesma família, como eu falei, da influenza, SARS. E aí, se você já pegou a influenza e você fez lá o teste rápido, e você pode ter uma reação cruzada, se o teste não for de boa qualidade, né, pode dar lá um falso positivo nesse caso. Estou lendo aqui. Perguntou na proteína S da Spike, que falou... Nossa, cortou, Mari, calma aí. Não, que alguém perguntou da proteína S da Spike. Calma aí, aonde? Aqui embaixo? Eu fiz aqui em cima a Natália, porque teoricamente... Gabriele, poderia explicar novamente a questão da proteína Spike ter apenas 74 de homologia com a SARS? Então, a gente tem uma sequência depositada na internet, a UniProt, e lá a gente consegue ver, a gente compara, né, a sequência do SARS-CoV-1, ou SARS-CoV, com SARS-CoV-2. E a gente consegue pegar a sequência dessa região, dessa proteína específica, a Spike, e do SARS-CoV-2, e aí faz homologia, eles verem que eles são idênticas em apenas 74%, o resto não. E aí, produtos, exemplo, que a gente pode usar para SARS-CoV, pode não funcionar para o SARS-CoV-2, pela essa falta de homologia aqui de 26%. Às vezes, a região que você quer estudar é exatamente essa falta de homologia. Não sei se eu fui clara. Por isso que não adianta pegar a vacina que é usada acho que é para cães, né? Que tem uma vacina de coronavírus, de um tipo de coronavírus para. Isso aqui é para cão ou gato, se eu não me engano. E aí tinha gente que queria usar em humano, né? Mas ser outro vírus. Obviamente que não ia ter ação, né?
Eu não entendi a pergunta do Augusto. Você tem alguma noção de como está a produção de teste P? O corona no Brasil? Eu não sei. Cara, eu já respondi. É Ah, a Fiocruz quem produz a Ah, maior parte. oi? É a Fiocruz quem produz a maior parte. Ah, sim, tem a Fiocruz e também tem umas outras empresas menores no Brasil. Tem Mas a maior parte é a Fiocruz, né? a gente teve contato com a Ecodiagnóstica, que fica em Minas. Ah, tem a High Lab, tem várias outras empresas menores, mas como a professora Gisele falou, a principal é a Fiocruz mesmo. Mais perguntas, gente? Mas pelo número de testes que estão sendo realizados, acho que é bem baixo, né? Então, provavelmente, o número de infectados está muito subestimado, né? O Brasil está entre os Tem lugar que países eles estão estimando para cada caso confirmado tem de 15 a 16 outros casos não identificados ainda. Tem um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto que saiu semana passada, e eles falaram que a semana passada já teria por volta de 1.600.000 casos, né, sendo que a gente está agora com 200.000 confirmados. Né? A Cassiana perguntou sobre a utilização da ivermectina. Aquele antiparasita, esse? Eu não lembro assim pelo nome. Mas é exatamente igual, pelo menos a última atualização que eu li, tá igual a hidroxicloroquina, né? A gente não sabe nada em ser eficaz mesmo ou não. É tudo muito recente, a gente tem muito mais perguntas do que respostas nessa fase, assim, né? Apesar de a gente já ter ciência do vírus desde dezembro de 2019, pela China, quando começou tudo isso, a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas. E como a professora Mari falou, a gente está se unindo ainda, os pesquisadores, para tentar responder essa gama, né, de perguntas que existe aí. Então, ainda a gente não se sabe muito disso ainda não. Pelo menos eu não tenho ciência. O professor está falando da vacina, né? Uhum. Eu acho que de perguntas, não sei, eu acho que foram essas, eu não perdi mais nenhuma. É isso, não sei se vocês gostaram da apresentação, se vocês têm mais perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora. Boa noite a todos. Né? Muito boa a sua palestra, ótima, está sendo muito excelente. Eu gostaria de saber, porque foi falado sobre uma pesquisa da utilização de anticorpos de pacientes já recuperados do COR 20 e COR 19. Porém, não se tem mais nada a respeito disso. Você sabe de alguma coisa, de alguma novidade? Que pé está essa pesquisa, se ela deu certo ou não? Oi, é Tyson, né? Oi, Tyson. Não, é Carlos. Carlos? Desculpa que apareceu. Isso. Ah, tá aqui embaixo. Desculpa, aqui em cima apareceu Tyson. Imagina. Oi, Carlos. Então, eu até comentei um slide, né, dessa terapia com plasma que a gente, então, pega desses anticorpos de pessoas que já foram infectadas e trata pessoas com estágio, né, do coronavírus, mas eu vou repetir o que eu falei anteriormente, a gente ainda está em um estudo, está muito devagar, não digo devagar, mas a gente está indo com cautela, está fazendo vários experimentos, tem muita coisa para fazer, e para tudo que a gente faz, a gente tem que ter um N experimental também muito grande, para a gente ter certeza que isso está funcionando, né? Então a gente tem que ter calma nesse sentido, porque às vezes a gente faz essa terapia,
mas às vezes é um N muito pequeno e aí precisa realmente comprovar que isso funciona, como está acontecendo com a hidroxicloroquina, e tem várias fases de teste de tudo isso. Eu não sei te dizer... Está em andamento ainda, né? Eu não sei te dizer a atualização, mas a última vez que eu vi estava ainda em teste, né? Não sei te dizer. Mas é importante também lembrar que essa terapia de plasma, ela também depende do tipo sanguíneo de cada um, né? Tem a questão do tipo sanguíneo, então ela não serve para todo mundo, então vai depender do doador e do receptor. Então depende também, acho que isso dificulta um pouco o andamento, né? Está em andamento essas pesquisas. Eu estava vendo que a Unifesp, em parceria com a USP de Ribeirão, estão fazendo um protocolo, né, de plasma, e agora eu não sei, como é tudo muito inicial, eu não sei os resultados, talvez ainda... Não tem ainda, Diego, ainda tá em andamento. Parece... São várias, a USP daqui, a USP de Ribeirão, a Unifesp, são vários, multicêntrico, é um estudo multicêntrico. Mas ainda não tem dados divulgados ainda. Parece que tem muita limitação também, né, na própria quantidade de anticorpos dos pacientes que recuperaram, enfim, uma série de fatores limitantes, né? Na verdade... Mas é uma estratégia que já foi usada antes, né? Para outra doença. Os estudos ainda estão bem em fase inicial, né? Então, ainda acho que vai levar um tempo ainda, né, para ser resolvida essa situação, infelizmente. Acho que a grande esperança é a vacina, né? Mas antes de 1 ano e meio, 2 anos, a gente não vai conseguir. Porque vacina demora muito tempo, né? Até desenvolver, até mostrar que ela realmente imuniza a população. Então, vai ser um período longo. A gente teve um seminário ontem, um webinário, né, de um pesquisador italiano, e ele mostrou um trabalho que saiu na revista Science agora, recente, que os pesquisadores estimam que todos os países vão ficar em sistemas de quarentenas curtas, né, até 2022. Não. Então, essa é a estimativa deles. Eu posso depois até passar para o Diego. Acho que eu devo ter aqui, eu posso até passar para vocês a referência. Porque vocês viram que, assim, em alguns lugares, começam a liberar, né, tirar o isolamento, aí o número de casos volta a subir, né, e aí tem que voltar ao isolamento, porque realmente o isolamento é a única prevenção que a gente tem no momento, né? E até, assim, a maior parte da população ter contato, realmente começar a ter vacina, vai demorar, né? Então, esse grupo fez essa estimativa aí, de pequenas quarentenas, né? Então, começa a subir o número de casos, aí fecha por uma semana, fecha por um mês, dependendo do lugar. Né? Tempos difíceis. Acho que ninguém nunca imaginou. Se a gente visse isso num filme, a gente ia dizer, que roteiro absurdo, né? Eu acho que a gente nunca ia falar, nossa, que ficção científica totalmente irreal, né? A gente está vivendo um momento que é irreal. Aqui a gente está discutindo muito a biologia, né, do Covid, a biologia da SARS, mas se a gente pensar em todo o restante das coisas que estão sendo afetadas, né, assim, de relações, né, sociais, a economia, enfim, virou o mundo de cabeça para baixo mesmo, né? Virou a gente de cabeça para baixo.
por um lado, a gente tem novas oportunidades, como isso que a gente está fazendo hoje, né? Mas realmente é uma situação surreal, né? Que a gente está vivendo. Tem uma pergunta nova aqui, a questão da imunidade de rebanho, né? Isso aí tem um médico, acho que é o Osmar Terra, que defende essa teoria aí, mais um ou outro. Mas isso o mundo inteiro... Mas ele também acha que a Terra é plana, então cuidado. O mundo inteiro está contra isso não tem como. Se fosse uma outra doença, né, que não... os pacientes não precisassem de internação, de leito de UTI, seria eficiente essa imunização de rebanho, que você conseguiria imunizar um número grande de pessoas ao mesmo tempo, e aí ter essa doença aí, conter num período curto, mas não é o caso. A gente está entrando em colapso o sistema de saúde com o isolamento social, imagina se não tivesse, né? Ia morrer muito mais pessoas, seria caótico, né? E 13 mil pessoas já não é pouco, né, gente? Então, mas vocês viram, o Reino Unido tentou fazer isso, e aí, quando os pesquisadores começaram a usar os modelos matemáticos, na hora eles resolveram partir do isolamento, né? Foi o primeiro lugar, o Boris Johnson, antes dele ficar doente, né? Ele era favorável dessa ideia da imunidade de rebanho. E aí começaram a ver que não ia dar certo, né? E aí foi aí que lá no Reino Unido eles partiram para quarentena e lockdown, né? Em vários cenários. O pessoal está perguntando aqui quanto tempo leva para aprovar um medicamento em fase pré-clínica. A fase pré-clínica, ela não é demorada. O pessoal agora está aprovando mais rapidamente, tentando, né, pelo menos aprovar os estudos de fase pré-clínica mais rapidamente. O CONEP está dando prioridade, os CEPs estão dando prioridade e até a CTN-Bio está dando prioridade. A CTN-Bio está aprovando em praticamente 2 semanas os projetos para testes para Covid. Mas, coisa que eles não fazem nunca, né? Mas acho que não estão aprovando mais nenhum outro projeto, né? Só esses, provavelmente, né? Só estão lendo esses. Mas depois da fase pré-clínica é que demora, né? Porque aí vem todo o teste de fase clínica mesmo, que é para passar a ser um fármaco comercial. Né? Então, aí tem que ter muito mais dados de eficácia, de segurança e assim por diante. Mas eles estão realmente, atualmente, tendendo a aprovar mais rapidamente os ensaios de fase clínica, de fase pré-clínica e fase clínica. Clínica 1, né? Clínica 1, Clínica 2. Tá? Mesmo de vacina. Vacina também está... Se já tem dados prévios, eles estão passando já meio que rapidamente para a fase clínica, Clínica 1, Clínica 2. Em relação aqui que a Bianca perguntou sobre a subnotificação, bom, eu não sei de nenhum estudo que mostra a estimativa real hoje. Eu estou por fora, não sei se vocês, professoras, têm essa ciência aí, eu não tenho nenhum estudo. Depende do lugar, né? Depende. Eu já ouvi desde 1 para 7 até 1 para 16. Né? Então, para cada caso confirmado, 7 não confirmados. E outro dia eu ouvi 16. Quem está fazendo muito esse estudo é o pessoal lá de Pelotas, né? Se eu não me engano. Exatamente. Eles têm... O pessoal de Ribeirão Preto também, né? O pessoal de Ribeirão também está fazendo. Eles têm esses estudos epidemiológicos, né? Tem alguns bem sérios,
mas eles põem muitas variáveis, e aí você não sabe o quanto daquelas variáveis é que vão ser realmente confirmadas daqui a um tempo, né? Então, esse é o problema. Pelo número de testes que está sendo feito, o que a gente tem certeza é que está muito subnotificado, né? Agora, a precisão disso, tem alguns estudos, né, que fazem algumas previsões e que são bem alarmantes, né? Acho que o Imperial College tem algumas estimativas, né, para o Brasil, e é algo assim de milhões de pessoas, né? A estimativa é que agora a gente já teria mais de 1,5 milhão, mais de 1,6 milhão, sendo que quando você olha o número oficial, 200 mil agora, se não me engano. Ah, minha gata tá aparecendo. Quer falar oi também pra gente? Mais alguma coisa aí, Gabi? Acho que não temos mais perguntas, ou alguém tem mais pergunta? Bom, pessoal, a gente também vai voltar, né, Mari? A gente é persistente. Nós voltaremos na próxima semana, até vocês se cansarem da nossa cara. Quando é segunda? Não, terça. Segunda eu tô de volta, gente. Não esqueça de mim, não. Segunda-feira a gente volta com outra aula. Semana que vem acho que tem bastante, deve ter umas 3 ou 4 aí para vocês. Caso não tenham esquecido de alguma pergunta, vocês podem fazer na semana que vem. Tá bom? Pessoal, obrigada pela atenção. Obrigada pela presença de todos, os que resistiram até o final. Você tem 70 pessoas, tá ótimo. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Diego, por organizar aí, hein? Obrigada, professor. Obrigada, Diego. Eu que agradeço aí pela participação, pelas colaborações aí. Está sendo muito bom e com certeza vai ser um sucesso o nosso curso. Esperamos que sim. Fiquem em casa, é isso mesmo. Alguém acabou de falar. E fiquem